A ZAP 18, Zona de Arte da Periferia, descende de um grupo, de uma companhia antiga, da década de 80, que se chama Companhia Sonho e Drama. Como que a ZAP surge? Da última crise, vamos dizer, do grupo, quando a gente estava em Santa Luzia, que foi uma das últimos pousos nossos, que a gente estava numa estação de trens, ocupava lá, que é a terra da Elisa, e, para variar, fomos expulsos mais uma vez. A gente conta que a gente foi expulso de uns 10 lugares diferentes, aí a gente falou, não, agora chega, a gente precisa de ter um lugar nosso, a gente precisa ter uma casa. E como a gente já vinha trabalhando nas beiradas das cidades, a gente resolve começar a construir uma sede aqui no bairro Serrano, do zero, né? O lote vago, e a gente então batiza o lugar de Zona de Arte da Periferia. O 18 é o número da rua. E aí a gente começa uma história que já tem 10 anos. Como toda comunidade, né, como todo bairro, é muito pleno de cultura, de grupos, de muita atividade cultural. A gente reuniu, nós reunimos as entidades, né, que promoviam essa cultura, grupos de teatro, de música, e trouxemos aqui para dentro, para nos apresentar e para que eles se apresentassem, para a gente, a partir dessa história, saber quais são as necessidades, assim, o que será que seria interessante fazer nesse lugar. A gente viu muita criança na rua, muito adolescente na rua, os pais trabalhavam fora e esses meninos estavam por aí. Então a gente pensou em fazer oficinas para crianças e adolescentes, as nossas oficinas infantis. A gente calcava na cultura brasileira, parlendas, jogos, contos, né, da literatura brasileira. E também trouxemos Brecht para poder nos acompanhar nessa história da realidade do local. Eu conheci a ZAP. Primeiro eu conheci a Cida e a Elisa, porque elas eram professoras do Arena da Cultura, eu era o aluno e tal, e a ZAP já estava vindo para cá, fazendo as oficinas. Elas me convidaram para participar de uma peça, O Sonho de uma Noite de Verão, uma peça já profissional. Eu era amador, então eu entrei, né, assim, de paraquedas no convite, e fiz a peça. Depois outra peça, e estou aqui já tem 10 anos. ZAP para mim é o prazer, né, de estar aqui. Foi aonde que eu conheci o teatro, aqui é a minha escola, né? Aprendo até hoje com a Cida, com a Elisa, com meus parceiros, Gustavo, Thiago, e meu sustento de vida, a ZAP 18 também. Eu sou daqui do bairro, moro desde pequeno aqui no bairro, e vim para a ZAP em 2002, com 8 anos de idade, e a partir disso vim caminhando e crescendo aqui dentro. Eu fui convidado para participar do espetáculo Esta Noite Me Encoraje, meu primeiro espetáculo, que a gente estreou em 2006. Bom, eu acho que já estamos todos ficando meio confusos. Precisando esticar as pernas, reabastecer a cerveja, fumar um cigarrinho, aproveitem. Aqueles que quiserem fazer um pouco de exercício, podem ajudar a desmanchar o muro. É um privilégio para quem mora aqui, para quem está aqui, para quem vive nesse ambiente, e um refúgio, porque estar na periferia de uma grande cidade é uma situação complicada, porque são várias portas, vários lugares e um descaso muito grande com quem definitivamente mora nesses locais. Então ter um lugar de produção de cultura, de valorização do lugar, da região, é fundamental para o bairro Serrano. O grupo não tem, digamos, um modus operandi, uma
uma prática que seja cristalizada, que faça com que os seus integrantes tenham que ter uma certa conduta ou tenham que ter uma certa estrada que os traga até aqui. A estrada que os traz até aqui geralmente é o que interessa, né? E essa diversidade ela pode ser muito vista nos trabalhos que a gente desenvolve aqui na ZAP, principalmente a partir do Esta Noite Uma Encoragem, que é um espetáculo emblemático para a história do espaço. A gente fala que Uma Encoragem é fruto dessa vivência aqui, porque o que ficou claro desde o início é o tanto que a realidade social mais próxima atingia, principalmente os nossos adolescentes. Então, a questão da violência urbana, do tráfico de drogas, já estabelecia essa ponte. Era uma Encoragem brasileira, era a guerra não era a guerra do Brecht, era a guerra do tráfico, e aí já se estabeleceu a ponte. Com o texto do dramaturgo, do Antônio Debrando, que é um estudioso do Brecht. A gente trabalha com 2 atos. O primeiro ato, ele brinca que é um novelão, assim, é uma história estruturada, bem em cima da história do Uma Encoragem mesmo. Em vez de ir para o passado, a gente vai para o futuro. Então, nossa peça se passa em 2020. Porque tinha uma pesquisa, na época, rodando, em 2006, falando que em 2020, sei lá, o número das pessoas nas favelas, nos aglomerados, ia ser 10 vezes maior do que é hoje. Então a gente começou a imaginar que cidades seriam essas, né? E aí a nossa guerra do tráfico, ela se passa em 2020. Assim falou a mulher ao soldado, mas o soldado com a faca na cintura, rindo da cara dela, atravessou a correnteza. O segundo ato é um ato mais poroso, assim, porque a gente retoma o primeiro de uma maneira totalmente desconstruída, dando outras soluções para os problemas que aconteceram no primeiro e também incorporando os depoimentos de cada ator. Essa parte era a parte que faz a conexão com o público. O espectador, ele não é um mero espectador, ele acaba sendo envolvido na ação, mas não envolvido emocionalmente, envolvido criticamente, né? Então ele começa a ver que aquilo também tem a ver com ele. Eu tinha 12 anos em 1994 e adorava jogar futebol na rua depois da aula com os meus amigos. No dia 17 de julho daquele ano, Brasil e Itália fariam a final da Copa do Mundo. Eu estava em churrasco na casa de uma tia. Esse mesmo ano foi criado o CPC da Uni, Centro Comunitário. Em 1961-2012, ele é um espetáculo que, a princípio, foi concebido, imaginado por mim, o Wesley e o Renato. Olhando para a juventude de hoje, a gente voltou um pouco na história para tentar entender esse momento histórico de hoje. Então a gente voltou até a década de 60. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, ali. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Para contar essa história dessa juventude que viveu um período de exceção com o golpe militar até o período de redemocratização do país e um certo período de liberdade vivido. E a gente via assim que, de alguma forma, essa liberdade conquistada era uma liberdade que, na verdade, virou uma anestesia da juventude no sentido não só da militância, mas principalmente do pensamento do país e, naturalmente, chegamos aí, mais uma vez, aos pensamentos do Brecht. O 61 começa a tomar a forma de um espetáculo que fala da história do Brasil a partir da percepção da juventude atual, aí. E junto com essa proposta de se fazer um teatro documentário, vem a ideia de captar relatos de alguns jovens nas oficinas aqui da ZAP, oficina do ZAP Conta. E esses jovens contavam suas histórias, contavam histórias do Brasil e também surgiu a proposta de coletar informação de militantes ligados a movimentos sociais. Então vieram várias pessoas, vieram pessoas do MST,
que inclusive é um ponto forte do espetáculo, o movimento dos trabalhadores sem terra, e pessoas do movimento dos sem universidade e vários outros movimentos vieram para nos alimentar de mais informações. Uma das coisas que eu acho muito interessante desse caminho que a ZAP toma, que ela tem tomado hoje, está hoje, é esse caminho da consciência crítica, que faz com que a gente se pergunte, não só para estar em cena, né, para nós atores estarmos em cena, mas também para perguntar do que é que a gente está dizendo, e também fazer com que as pessoas, de repente, saiam pensando, se perguntando, a história é feita todo dia. E quem faz somos nós, e assim. E aí a nossa preocupação, porque ao estar nessa periferia e com essas necessidades da periferia, quem vai gritar por ela, assim? Quem vai mudar essa realidade da periferia? O nosso trabalho tem muito pautado e andado em cima disso, assim, de fazer com que as pessoas venham, vejam e comecem a pensar qual é o seu papel. Sem cavalo preto que fuja a galope, você